Olá, muito boa tarde para você. Chovendo a beça no Rio, né? Mas a torcida do Vasco comemora. Está na semifinal da Copa do Brasil. Fácil não foi o jogo contra o Atlético Paranaense, mas o Vasco passou e contou com uma ajuda preciosa de quem saiu do banco de reservas. Vamos ver como é que foi. "20 minutos do segundo tempo, 0 a 0. Ricardo Gomes chamou o Elton para uma conversa. O treinador falava e o atacante concordava. Ele entendia as ordens. Ou melhor, antes da conversa, Elton já sabia quais ordens iria receber. Como eu falei, cara, a gente que tá de fora ali, a gente vê um jogo de uma outra maneira, né, cara? Rapaz, a cada dia que passa, esses bancos de reserva ficam mais confortáveis. Dá até para o jogador que não entrou em campo de cara tirar uma soneca durante a partida. Mas Atlético Paranaense e Vasco provaram que num jogo decisivo, amarrado, nem quem tá de fora pode dormir. Tem jogadores que ficam no banco e não prestam atenção no jogo, isso acontece. E não é o caso. Peraí um momentinho só, Ricardo. Daqui a pouco a gente fala mais do Vasco. Antes, o Atlético Paranaense. Definitivamente, um time de jogadores que não dormem no banco. Já no meio do segundo tempo, o Madison entrou em campo. Logo depois, foi a vez do atacante argentino Nieto. Em 4 minutos, a dupla achou uma brecha na zaga do Vasco e fez 1 a 0. Mas os donos da casa também tinham 2 bons observadores. Não, tem que ficar ligado, ainda mais num jogo difícil desse, né? E decisão é detalhe que decide. O Fagner tinha entrado no lugar do Alan e o Elton no lugar do Diego Souza. Nos 70 minutos em que os dois estiveram fora de campo, o caminho do gol ficou bem claro. Os zagueiros dele marcavam muita bola e nossos laterais hoje estavam chegando bem no fundo, tava cruzando a bola ali, mas a gente não estava se posicionando direito. E do banco ali eu estava percebendo isso. Na primeira tentativa, Fagner cruzou, mas Elton não conseguiu cabecear direito. Na segunda, Elton tomou a frente do Manuel e fez o gol do Vasco. Por ser treinador, por ter posto em campo os caras que mudaram o jogo e por aquela conversinha com Elton, Ricardo Gomes até poderia se autoproclamar o herói da classificação. Tem treinador que faz isso, mas ele é diferente. Por acaso, o Alan, essa mexida foi até forçada, porque ele pediu para sair. O Elton não, o jogo estava mais para ele. Para bons observadores, uma jogada basta. Acabou não, daqui a pouco tem muito mais de Vasco e Atlético Paranaense, reportagem que vai contar todos os lances do jogo e mostrar também como é que o Vasco superou essa secação terrível aí de flamenguistas, botafoguenses e tricolores. Vamos ver a semifinal da Copa do Brasil, como é que ficou? Vasco pegando o Avaí e o Ceará, o Coritiba. Vasco e Ceará que estão em primeiro aqui nesses confrontos vão fazer os primeiros jogos em casa. Os 2 jogos vão ser na quarta-feira que vem. Vai ter um campeão inédito na Copa do Brasil. Nenhum desses 4 times ainda conseguiu ganhar a Copa do Brasil. Enquanto o Vasco passava pelo Atlético, tinha um vascaíno de olho na vitória do Avaí sobre o São Paulo no outro confronto. É o mais novo contratado da agência de espiões do Globo Esporte. O núcleo de espionagem do Globo Esporte é bastante conhecido, né? Com agentes altamente treinados e muito bem selecionados. O foco da agência sempre foi a Libertadores, a competição mais desejada pelos clubes brasileiros. Mas com a eliminação de praticamente todos, só sobrou o Santos na competição, novas vagas para espiões foram abertas. E um novo agente contratado, o espião Bacalhau. O primeiro trabalho dele foi na ressacada, estádio do Avaí. E assim que chegou, já se tocou de uma coisa muito importante. É bom levar casacos e gorros. Faz frio na noite de Florianópolis, hein? Outro detalhe que ele observou antes da bola rolar foi o fato de que todo mundo leva um leãozinho a tiracolo. Leão, que é o mascote do Avaí, né? Os de pelúcia, inclusive, são bem bonitinhos. Mas o time é como o animal, feroz, guerreiro. Vai à caça e não se entrega jamais. São Paulo até saiu na frente. Gol do Casimiro. Gol que deixou o tricolor com uma vantagem de 2 a 0, já que tinha vencido por 1 a 0 a primeira partida. Só que o Avaí, o leão que não se entrega, tem uma jogadinha mortal. A bola aérea. 1 minutinho depois do gol sofrido, William, artilheiro do time, deixou tudo igual, 1 a 1. E ó, o espião Bacalhau faz questão de frisar, hein? Muito cuidado com a bola aérea. Rogério Ceni saiu mal no escanteio e Bruno virou pro Avaí, 2 a 1. Resultado que ainda classificava o São Paulo pelo gol marcado fora de casa. Mas veio o segundo tempo. E mais uma vez o aviso. Bola aérea.
É direto isso. Os caras não têm vergonha, não. Eles tentam uma vez, tentam de novo, até que uma hora vai, cara. Marquinhos Gabriel. Gol da classificação do Avaí. 3-1. De virada no São Paulo. Então é o seguinte, anotou direitinho aí, né? Gorros e casacos, leãozinho bonitinho, só os de pelúcia e atenção, mas muita atenção com a danada da bola aérea. Essas bolas aéreas derrubaram o São Paulo e também Paulo César Carpegiani, que não é mais o técnico do São Paulo. Ele acabou de ser demitido pelo clube. Estavam falando que ia ser no fim de semana, já foi agora. Outra coisa interessante, o Avaí tem uma história parecida esse ano com a do Vasco. Começou mal demais o catarinense, chegou a se falar em rebaixamento e tudo mais, e agora chega na semifinal da Copa do Brasil contra o próprio Vasco. Legal, né? Estreia do Brasileiro, do Flamengo, vai ser exatamente contra o Avaí. Atenção com a bola aérea também, pessoal do Flamengo. O pessoal do Flamengo agora está preocupado mesmo com a grande dependência do time com o Thiago Neves. Já estão falando em reforços por lá, hein? A bronca ainda não passou, mas não tem jeito. A Copa do Brasil ficou para trás. A fila andou. Agora, embarques e desembarques se tornarão ainda mais frequentes, porque já na próxima semana começa o Campeonato Brasileiro. E para esta competição, o Flamengo tem alguns jogadores que estão voando, mas outros que ainda não decolaram. Sai o bonde, entra em cena o avião rubro-negro, pilotado por Thiago Neves. Gols importantes em clássicos, gol do título carioca, gols que poderiam ter dado a classificação ao time contra o Ceará. O cara tá com a bola toda, tem sido o principal jogador do rubro-negro e saiu em defesa dos companheiros. Campeão invicto, carioca, a gente foi eliminado, acho que a gente tinha que ganhar do Ceará e da arbitragem, então acho que não tem que, peças tem que chegar, claro, para reforçar ainda mais, mas acho que o time do jeito que tá bom. A diretoria sabe que o elenco tem carências e a lateral esquerda é a maior dor de cabeça de Vanderlei Luxemburgo. Tentou 2 laterais de ofício, Rodrigo Alvim e Egídio, e também improvisou Renato Abreu e Ronaldo Angelim. Nenhum virou dono da posição. E agora é continuar trabalhando firme para ver se volta a titularidade de assumir. Uma competição longa que vai até dezembro. Mas se quiser atravessá-la sem turbulências, o Flamengo sabe que precisará reforçar a tripulação. Volta e meia o Egídio tem que dar explicações sobre suas atuações no Flamengo, né? Eu quero ver ele explicar esse negócio aqui, rapaz, que a gente não entendeu nada. Blog Bola nas Costas do Globoesporte.com descobriu e a gente vai mostrar agora, ó. Pode rolar aí. Tá vendo aquele lance que o Vanderlei perdeu o gol? O Egídio tá aqui com a setinha mostrando. Olha o que ele faz, rapaz. Olha lá. Ele dá um pulo. Olha aí, voltando agora. Vai pra lá, vai pra cá, dá um salto ali. O que aconteceu com o Egídio, rapaz? A gente vai tentar explicações do Egídio aí nos próximos dias, explicar pra gente que raio de dança é essa que ele fez ali, naquele quase gol do Flamengo contra o Ceará. Falando agora de Botafogo, ó, Louco Abreu renovou por mais um ano, torcida do Botafogo aliviada, né? O Louco Abreu, um ídolo botafoguense. E agora, enquanto o Louco Abreu não joga no Brasileiro, porque ele tá suspenso, Caio Júnior tá tratando de arrumar o ataque. Legal no Botafogo são os penteados, né? Ó, e disso eu tenho autoridade pra falar, hein? O Márcio Azevedo e o Cortez têm esse cabelão que eles acham bonito. E só eles, né? E o novo visual do Louco Abreu, rapaz, curtiu? Deu uma encurtada naquela cabeleira, devia atrapalhar, né? O Herrera também deu um corte. De lado assim, vemos um mini moicano. O Louco e o Herrera formam a dupla de ataque titular do Botafogo, mas eles estão fora dos primeiros jogos do Brasileirão por causa da briga que teve lá no jogo contra o Avaí pela Copa do Brasil, né? Alex pra trás, Maxwell dominou, girou, Maxwell vai fazer, que golaço! Apesar do golaço do último sábado, o Michael Suel ainda não está em perfeitas condições físicas. Ele deve começar no banco, no amistoso de amanhã contra o América Mineiro. No lugar dele está o Cidinho, esse menino aí, mirradinho, magrinho, com uma tentativa de cabelo moicano. Tem 18 anos o Cidinho, joga na posição que é do Michael Suel. A posição que é do Michael Suel, que isso fique bem claro, hein? Se tiver que ficar no banco para ele, claro que eu vou ficar, ele é... Maxwell sempre tá falando comigo aí, sempre fui fã dele, ficar vendo os jogos dele na televisão, sempre acompanhei bastante, né? Não tem isso não, ele é o titular ali da posição. Só vai fazer, que golaço! Gol!
Dá para jogar os dois juntos também, né? Agora, Herrera e Abreu, né? Eles ganharam uma suspensão aí da CBF por causa daquela confusão contra o Avaí na Copa do Brasil. Então, para a estreia no Campeonato Brasileiro, o Caio Júnior está desenhando um ataque muito jovem, de muito talento também, mas muito jovem. Para o amistoso de amanhã ele já vai testar essa formação contra o América Mineiro, lá em Juiz de Fora. Ele tem aqui o Alex, que é cria do time de centroavante, Cidinho e Caio abertos pelas pontas e o Thiago Galhardo chegando. Cidinho, por exemplo, tem 18 anos, o Caio tem 20, o Thiago Galhardo tem 21. São meninos mesmo que vão ser usados, dando moral aí com o Caio Júnior no Botafogo, nesse amistoso contra o América Mineiro. Boa sorte para eles, né? Quem sabe não arrebentam aí no Brasileiro. O Mano Menezes, técnico da Seleção Brasileira, visitou o estádio Serra Dourada em Goiânia, lá que vai acontecer o amistoso entre Brasil e Holanda, jogaço dia 4 de junho. E o Mano Menezes falou sobre as condições do estádio. 18 dias ainda é um bom tempo para terminar as questões dos vestiários, que estão tendo uma reformulação geral também na parte interna. As coisas caminham bem para que a gente tenha um grande amistoso aí diante da Holanda. Falando ainda em seleção brasileira, atenção para as sedes da Copa das Confederações que vai acontecer no Brasil um ano antes da Copa, né? Olha aqui as sedes, ó. Rio de Janeiro, Maracanã, Belo Horizonte, Mineirão, Porto Alegre, Beira-Rio, Brasília, o Estádio Nacional, um estádio novo, e em Salvador, a nova Fonte Nova, né? Caso um deles não seja concluído até o acontecimento da Copa das Confederações, o comitê organizador não vai incluir uma nova sede, não. E a competição deve ser disputada, se acontecer isso, em 4 cidades apenas. Daqui a pouco, próximo bloco, hein? Fluminense já faz as primeiras mudanças. Tem gente se despedindo, muita coisa sendo feita antes da chegada do professor Abel Braga. No próximo bloco a gente conta quais são essas mudanças. Hoje tem também uma reportagem sobre a beleza do surf. Tá legal, hein? Sobre o modelito, a havaiana Lana Blanchard diz que curte usar biquínis fofos e pequenos. Tá imperdível, amigo. Sai daí não, porque a gente já começa o próximo bloco contando como o Vasco se classificou e como suportou a secação dos rivais.